A você que nos assiste, inicialmente eu faço votos pela tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Tomando por base essa saudação utilizada pelo apóstolo João em sua terceira carta, é que eu cumprimento a todos, de fato desejando saúde, paz e prosperidade, principalmente nesses dias que estamos atravessando. Brasília, 24 de maio de 2020, nós estamos estudando a 8ª lição da nossa revista da Escola Bíblica Dominical, cujo tema é Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Nessa lição nós abordaremos acerca de Cristo como a pedra principal, a pedra angular, falaremos sobre o fundamento e alicerce da nossa fé, falaremos também acerca da firmeza, confiança e esperança do cristão. A lição também trará uma temática de que somos edificados para a morada de Deus. E há também uma pergunta: onde e como estamos edificando a nossa vida, a nossa casa espiritual? Sobre a rocha que é Cristo ou sobre a areia, o lugar suscetível das intempéries? A Escola Bíblica Dominical tem sido um instrumento há anos utilizado pelas igrejas cristãs para trazer uma educação cristã para a sua membresia, para a comunidade onde a igreja está inserida. Porque na escola bíblica é onde nós estudamos a palavra de Deus, palavra que é poderosa, palavra que é maravilhosa para nós, que nos instrui, nos orienta. Ela mesma diz que ela é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Como por exemplo o Salmo 119, com seus 176 versículos, ele exalta o poder da palavra de Deus. Dentro de um dos versículos, o salmista diz: olha, eu sou mais sábio do que os meus mestres, porque eu medito na sua palavra. A palavra de Deus, que é, segundo a carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12, ela é viva e eficaz. Eficácia tem a ver com resultado, então a palavra de Deus traz resultado para a nossa vida. A propósito, na administração pública se estuda a respeito dos 3 E's: eficiência, eficácia e efetividade. Em rápidas palavras, a eficiência é o que a gente chama de fazer mais com menos. A eficácia é o resultado daquilo que se obteve, uma aquisição ou uma construção. Qual o resultado que se alcançou? E a efetividade é a otimização, a junção dos dois. É o que se obteve com os meios utilizados. Então, Hebreus 4:12, quero ler, diz o seguinte: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, eis uma das grandes razões para a gente ser edificado pela palavra, edificado em Cristo e pelos ensinamentos dos apóstolos e dos profetas. A nossa lição, o texto ouro da nossa lição, diz o seguinte: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Em Efésios capítulo 2, versículo 20. A nossa verdade prática, a verdade a ser praticada, de Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. A lição bíblica que a revista nos apresenta tem 2 referências: Efésios capítulo 2, dos versículos 20 ao 22, e Mateus, no capítulo 7, dos versículos 24 ao 27. Eu vou me permitir ler a última referência de Mateus. Diz: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Essa é
a referência bíblica da nossa lição. A lição bíblica traz 3 tópicos. Antes, porém, deixa eu participar com você aqui também um texto que eu reputo por importante. Nosso Senhor Jesus Cristo é o edificador da igreja. Os santos profetas e apóstolos testemunharam e ensinaram sobre este edificador. Nesse sentido, podemos dizer que a fé cristã é um edifício em que Cristo é a pedra angular, isto é a pedra principal. E os ensinos dos apóstolos e os testemunhos dos profetas são o fundamento erguido sobre esta pedra angular. Portanto, tudo o que os apóstolos e os profetas ensinaram e testemunharam é fiel ao que Cristo ensinou e praticou. A introdução da nossa lição diz o seguinte: por meio da reconciliação efetivada na cruz, Cristo formou a igreja. O apóstolo Paulo a compara como um edifício em construção. A pedra angular dessa edificação é Cristo e o fundamento é a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas. Assim, há o propósito divino de que sejamos o templo santo do Senhor, a morada do Altíssimo. E nessa lição nós estudaremos cada um desses tópicos. Os tópicos da lição são 3, a saber, um edifício espiritual. 2, o fundamento da igreja, que tem por base Cristo, e sobre esse alicerce que é Cristo vem o ensinamento dos apóstolos e o testemunho dos profetas. E terceiro e último, a lição vai trazer de que somos edificados para a morada de Deus. E abro parênteses aqui, como morada de Deus, o profano necessariamente tem que dar lugar ao sagrado, o sujo precisa ser lavado, o impuro purificado, e há de haver resultado na nossa vida, né? Novos hábitos, com Cristo tudo se faz novo, então há de ter resultado, eficácia na nossa vida. Tópico 1 da lição, um edifício espiritual. O 1.1, ele traz para nós inicialmente sobre o santuário judeu. Então, e sobre o santuário judeu ele vai falar sobre o tabernáculo inicialmente. O que era o tabernáculo? Era uma tenda móvel, visto que o povo judeu estava num trajeto do Egito para a Terra Prometida, e o Senhor Deus determinou, orientou a Moisés que fizesse um lugar, porque Deus queria habitar, ser encontrado naquele lugar. E esse lugar chamou-se tabernáculo. Era uma tenda, uma tenda retangular, tinha as suas medidas, e com todas as suas, o seu simbolismo, Moisés determinou, orientado por Deus, a construção. No tabernáculo, trazendo uma rápida lembrança, a gente lembra que ele tem a chamada porta, aquela porta da entrada, tudo remete para Cristo, Aí quando a gente chega na porta dentro, tem o pátio, logo após você vai andando do pátio, a gente tem o altar do sacrifício, logo depois do altar do sacrifício a gente tem a bacia de bronze, Aí a gente chega, após a bacia de bronze, chega no chamado santuário. Era uma espécie de uma tenda menor dentro dessa tenda maior. O santuário ali também com toda a sua composição, com madeiras, com as cortinas com as suas cores variadas. Quando você entrava naquele santuário tinha um lugar santo, e posteriormente, por fim, tinha o lugar santíssimo, ou o santo dos santos. Então esse era o tabernáculo que o Senhor Deus determinou que se construísse. Era o lugar da habitação de Deus, onde o povo ia, confessava os seus pecados, a forma de redimir os seus pecados ali no tabernáculo. E naquele lugar santíssimo entrava tão somente o sacerdote. E tudo isso, o tabernáculo representa Cristo, como porta, lugar de sacrifício, bacias de bronze para se lavar, para o sacerdote se lavar, e onde o povo se achegava a Deus. O outro subtópico dentro do ponto 1 era o templo. Depois que a nação de Israel deixou de habitar em tendas e passou a fixar lugar, a habitar no lugar fixo, o templo foi idealizado por Davi, desejado por ele e construído por seu filho Salomão. Lugar de buscar Deus, de orar a Deus. O grande problema é que aflorou com a questão do templo, a lição nos traz, aflorou o exclusivismo judeu, provocava inimizade entre judeus e gentios.
que se observa é que, na verdade, o problema não estava no templo. O templo é um lugar de oração. Jesus falou isso, né? Não faça da minha casa lugar de confusão, né? Jesus falou que a casa do Senhor é casa de oração. Na verdade, ele falou casa de oração. A confusão que eu estou falando porque é o contexto desse episódio onde Cristo falou. Então, o problema não era o templo, mas sim os frequentadores daquele local. Pessoas que achavam que Deus era único e exclusivamente deles, né? É claro que o templo tem as suas formas, as suas regras, né? O próprio local já delimita. E agora, em Cristo desfez essa inimizade, né, entre judeus e não judeus, chamados gentios. E desses povos, né, o Cristo formou a sua igreja. Assim, o templo judeu, o templo judaico, né, perdeu a sua relevância. E agora em Cristo nós temos um novo conceito de santuário. Como, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, diz assim a palavra do Senhor: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, em Cristo, templo, tabernáculo, agora é traduzido na pessoa que se chega ao Senhor Jesus, que se converte a Ele. Os subtópicos 2, 3 e 4.1, que são santuário cristão, a pedra angular, e Cristo, a pedra principal, ela pode ser resumida da seguinte forma: em Cristo, como a pedra angular ou pedra principal, cada cristão está em um processo de construção. Não obstante, se torna um edifício, um templo onde Deus habita, se torna a morada de Deus. No Evangelho de João, capítulo 14, versículo 23, diz assim a palavra do Senhor: Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Olha que palavra maravilhosa. Cristo diz assim, uma condicional: primeiro, se alguém me ama, essa pessoa vai guardar a minha palavra. Ele diz: o meu Pai o amará. Na sequência ele diz: nós viremos para dentro dela e faremos dela morada. Então nós estamos falando de que agora a habitação de Deus é todo aquela que se chega a Cristo, se aproxima dele, não é? Acredita na sua palavra, entrega a sua vida a ele e passa a ser a habitação do Senhor. Eu destaco a importância de ter Cristo na vida, de ser a habitação de Deus. Olha, isso nos dá esperança, isso nos dá ânimo, não é? O fato de ter Cristo na nossa vida, de ser a habitação de Deus, nos encoraja. Os temores e medos excessivos vão embora, dão lugar nessa força, essa coragem na nossa vida. Nos capacita a ser instrumento de bênção, a ser instrumento de mudança. Ter Cristo na vida nos ajuda a fazer diferença. Nos ajuda, inclusive, a vencer aquele momento que, de repente, é depressivo, desanimador. Como, por exemplo, o Salmo 42, versículo 5, diz assim: por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Outra referência que fortalece a nossa alma por termos Cristo na nossa vida é o Salmo 103, versículo 1, em seguinte, que diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Aí ele vai continuando: olha, minha alma, bendiga ao Senhor, porque Ele é quem perdoa todos os teus pecados, é quem sara as tuas enfermidades. Tópico 2, o fundamento, apóstolos e profetas. Opa, talvez você vai se perguntar, afinal de contas, o fundamento da igreja é Cristo ou é apóstolos, ou são os apóstolos e os profetas, conforme a lição propõe? Ora, isso não pode ficar dúvida. Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11, diz assim a palavra do Senhor: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Ponto. Isso é pacífico. O apóstolo Paulo está trazendo esse esclarecimento para nós. Inclusive, o contexto dessa referência bíblica é porque lá no 1 Coríntios ele até inicia o capítulo 3 dizendo: olha, irmãos, eu não pude escrever vocês como espirituais, estava tendo aquela divisão, um dizia que era de Apolo, dizia que era de Paulo. Ele disse: irmão, quem é Apolo, quem é Paulo? Nós somos tão somente cooperadores de Deus, não é? Um planta, o outro rega. Ele diz: mas quem dá o crescimento é Deus. Aí ele vem com esse versículo e diz assim: porque
Antes ele diz, eu como fiel edificador, construtor, lancei a pedra. E aí ele traz o esclarecimento, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, que é Jesus Cristo. E o tópico da nossa lição é o fundamento, o apóstolo e profeta. Nós temos que fazer, não é, uma leitura de contextualizar isso aqui. Na verdade, é basilar. Cristo é esse fundamento e o ensinamento dos apóstolos, né, e o testemunho dos profetas agrega esse crescimento da igreja, né, a edificação da igreja. Portanto, Cristo é a pedra angular, é a pedra principal. Ponto. Repito. E os ensinamentos dos apóstolos e os testemunhos dos profetas são os fundamentos erguidos sobre essa pedra. Na verdade, isso é para deixar claro para a gente que a nossa base de fé, aquilo que sedimenta, onde nós estamos, não é, edificados, a nossa esperança, ela não consiste nas ideias de determinado pacificador, por mais piedoso que seja, não é na ideia do mais sábio dos homens, a mais sabedoria humana, não é. A nossa fé também não está num pensador reverenciado mundialmente, não. A nossa base de fé, a nossa fundamentação de fé é Cristo, né? Já está posto esse fundamento. E Jesus Cristo, agregado dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. O ensinamento do apóstolo, que vai ser o próximo tópico, é importante, porque os apóstolos nunca reclamaram para si, né, essa primazia. Isso é importante verificar. Essa primazia, não, tudo a sua mensagem remetia a Cristo. Como, por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 1 e 2, o apóstolo diz assim: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Então é pacífico esse entendimento de que Cristo é a pedra angular, é a pedra basilar da nossa fé, é o fundamento. E repetindo o ensinamento dos apóstolos, a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas, né, são edificados sobre essa base. O ponto 1 do tópico 2 vai trazer para nós o conceito de apóstolo. Apóstolo, do grego apóstolos, significa enviado, mensageiro, aquele que é enviado com uma mensagem, né? E a mensagem é a mensagem de Cristo, obviamente. A definição também é embaixador, é uma pessoa que representa a pessoa que manda. Então, essa é a definição de apóstolo. É importante a gente verificar isso. Inclusive, a Bíblia até fala aqui de alguns que dizem que são apóstolos, porém não são, né? Está em Apocalipse, capítulo 2, versículo 2, inclusive a carta para a igreja de Éfeso. Diz assim: conheça as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declararam apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Isso aqui é só um adendo, mas nós vamos falar dos apóstolos verdadeiros, né? Daqueles que anunciam a Cristo, do que traz a mensagem genuína de Cristo. O ponto 2, o subtópico 2 do ponto 2, vai falar acerca da doutrina dos apóstolos. Olha aí, tem uma sequência. Qual é a doutrina dos apóstolos? É o ensinamento acerca de Cristo, da sua morte, da sua ressurreição, do seu padecimento, da sua obra sacrificial na cruz do Calvário. É o ensinamento acerca da sua volta para buscar a igreja, a sua igreja, né? É um ensinamento genuíno, um ensinamento do Deus de amor, do Deus justo, do Deus piedoso, do Deus que quer a gente, quer mudança de vida, né? Inclusive Jesus Cristo fala para uma mulher, aquela mulher pega no ato de adultério, acerca dessa questão da mudança de vida, como ela estava e da necessidade de mudança. No capítulo 8 do Evangelho de João, versículos 10 e 11, ele finaliza dizendo assim: onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu a mulher: não, Senhor, nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Então esse ensinamento de Cristo para a nossa vida,
né, dessa mudança e de bênção para todos nós. Subtópico 3 do item 2, o testemunho dos profetas. Profeta é o proclamador e intérprete da revelação divina. Outra definição, profeta é o porta-voz de Deus, cuja mensagem é ou admoestação ou predição. Profeta, o apóstolo Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 1, dos versículos 16 ao 19, ele aborda a respeito do maravilhoso poder da palavra de Deus. E no versículo 19 ele diz o seguinte: e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. A síntese do tópico 2 é: a igreja está edificada sobre a pedra angular, que é o próprio Cristo. O seu fundamento é a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas bíblicos. Item 3 e último da nossa lição bíblica é: edificados para a morada de Deus. E subitem 1 do ponto 3, edifício bem ajustado. O cristão está em contínuo desenvolvimento. O crescimento tem que estar ajustado a Cristo, né? O crescimento do cristão. O cristão comporta-se de forma obediente a Cristo e evidencia o fruto do Espírito. O desenvolvimento prossegue até alcançar a medida completa de Cristo. O subtópico 2 do item 3 fala-nos acerca do templo santo no Senhor. E aí a gente aborda aquilo que a gente falou lá no início, que a lição estava falando, acerca da gente ser esse santuário de Deus. Refere-se ao cristão santificado, separado para Deus. Nessa condição, o cristão desfruta da comunhão divina. Em Cristo quebrou-se a barreira da separação. Temos livre acesso ao Pai por seu Filho Jesus Cristo. Efésios capítulo 2, versículo 22, diz: no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. O último subitem 3 do ponto 3 fala sobre a morada do Altíssimo. No Antigo Testamento, a morada de Deus era o tabernáculo e o templo, inclusive quando nós abordamos no início da lição. Mas em Cristo, no Novo Testamento, o cristão se tornou o templo santo do Senhor. Graças a Deus por isso. Cumpre-se o ensino do apóstolo que diz: Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Atos capítulo 17, versículo 24. Ele reside individualmente dentro de cada cristão e coletivamente na igreja formada por judeus e gentios. A conclusão da nossa lição nos diz: a comparação da igreja como edifício em construção indica que estamos em processo de aperfeiçoamento até que todos cheguemos à unidade da fé. A pedra angular, que é o próprio Cristo, não pode ser substituída. A doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas não podem ser revogados. Que Deus em Cristo nos abençoe e que sejamos edificados nele como casas espirituais. Deus abençoe a sua vida.